Cara, quer exemplo melhor do que na época das eleições que eu votei no Bolsonaro e o Lion não? E a gente discutiu muito sobre isso, mas nem por isso a gente deixou de ser amigo, nem por isso a gente deixou de fazer vídeo junto, trabalhar junto. Claro que hoje, né, as coisas mudaram, mas naquela época eu votei. E aí? Muitas famílias se destruíram, né? E hoje eu defendo a porra do Bolsonaro porque a mídia faz ele como se ele fosse o demônio, que culpa ele por um monte de coisa que não é verdade, tá ligado? Pô, é o que eu falo, cara. Tem tanta merda que você pode falar do Bolsonaro, tem tanta merda que você pode falar dos políticos, só que os caras inventam, os caras, tipo, pegam coisa que não existe, tá ligado? Então é complicadíssimo. Eu vou aproveitar esse gancho aí que vocês trouxeram, que já bate numa parada que eu queria falar aqui com vocês, né? Porque eu já vi vocês comentando várias vezes alguma coisa tipo... nós não somos nem de direita nem de esquerda, a gente critica os dois lados. Quando tem que criticar, a gente vai criticar, e quando tem que pegar as coisas boas que um lado ou outro fez, a gente também vai fazer isso. Sim. Mas vocês se consideram de centro, então? Ou seria tipo centro-direita? Ou vocês só não se importam muito com esses rótulos mesmo? Vocês não... Eu não me importo, tá ligado? Essa é a real. Por exemplo, na época da eleição, era Bolsonaro versus Haddad. Eu pensei, cara, PT roubou pra caralho, não vou votar nos corruptos, vou dar uma chance. Mas, por exemplo, não votaria de novo no Bolsonaro, entendeu? A maioria das minhas eleições, eu votava nulo. Porque eu não via um político falar assim, não, esse cara aqui vai mudar, esse cara aqui talvez... tenhamos uma esperança. Então a maioria dos políticos pra mim é tudo corrupto, vai fazer merda, não confio. Então a gente meio que, pelo menos eu, né, tento pegar as ideias. Então, sei lá, se o político vai me trazer uma ideia boa, que vai ajudar não só eu como a população, vai melhorar o país, e ele é de esquerda, eu não vejo problema de apoiar essa ideia. Assim como de direita, assim como um liberal. Então, eu meio que, eu não sei onde eu tô. Eu sou o cara que apoia ideias. É isso. Não importa de quem seja. Só que as pessoas não pensam assim. Eles tentam te rotular de qualquer jeito. Ah, você então é tal coisa. Não, cara. Tipo, eu não sou nada. Eu só quero o bem da população. O problema é que sempre o político que a gente bota lá, ele vai ter um lado. E aí, ele meio que sempre vai decepcionar porque a gente espera que o cara seja sensato e ele não vai ser. Ele sempre vai puxar a sardinha pro lado dele, né? É a mesma coisa comigo. Eu também não penso nesses rótulos. Eu também... Por isso que eu falo, eu me considero de centro. Me considero central porque eu acredito que tem coisa boa na esquerda e tem coisa boa na direita. E, inclusive, eu acho, tipo, um absurdo. Tipo, por exemplo, você fala pauta de negro, você fala pauta de feminismo, você fala pauta de LGBT, automaticamente a pessoa pensa em quê? Esquerda, pensa em quê? Em comunismo. Só que, cara, não é necessariamente uma pauta que apenas a esquerda tem. Eu não sei porque a galera trata como o cara da direita não pode apoiar isso? Então, é exatamente, tá ligado? Dá pro cara de direita apoiar de boas. Inclusive, muitos políticos de direita têm pautas assim. Por isso que eu acho idiota, tipo, não, se você é LGBT, você tem que votar no PT. Se você é negro, se você é pobre, você tem que votar no PT. Tipo... Se você é hétero, aí você tem que votar na direita. Aí você é de direita. Não existe essa pra mim, tá ligado? Pra mim, inclusive, essas pautas não tem lado. Ou como era antigamente, né, que o rico tem que votar na direita e o pobre na esquerda. Sabe pra mim não desce essas. Tá virando um sistema muito americanizado, sabe? Lá nos Estados Unidos até tem alguns partidos, mas só existe de fato dois que é o que vale, que é o quê? É o republicano e o democrata. Foda-se o resto, ninguém liga. Aqui tá virando a mesma coisa, sabe? Aqui ou é a esquerda ou é a direita, sendo que, porra, cadê a galera votando nas ideias? Cadê a galera votando no político? Porque não depende do partido, mas se ele presta mesmo. Mas é porque a ideologia, ela traz esse combinho de ideias, né? Uhum. E aqui no Brasil isso tá acontecendo principalmente porque praticamente não tinham figuras realmente de direita, né? Ou que trouxessem um discurso mais contundente da direita, porque até pouco tempo o que a gente tinha aqui que as pessoas consideravam direita era PSDB, que hoje em dia tá... ou no centro ou no centro-esquerda, né? Eles defendem muito mais ideias de esquerda do que de direita, no geral. Então, quando essas figuras começaram a aparecer, eu acho que é natural que essa polarização se inflamasse, porque as pessoas que concordam com as ideias de direita, no geral, estavam carentes disso, né? E, vocês na Central... eu vou chegar nesse ponto, né? Mas vocês, eu acho que conseguem perceber claramente
como o público de games, por exemplo, estava carente das opiniões que vocês levam para esse tipo de segmento. Porque a maior parte do mercado de games, novamente, mercado do entretenimento no geral, a maior parte pende muito mais para a esquerda. Então os jornalistas, os jogadores, os analistas, sei lá, eles são quase todos tudo, né? de esquerda. E pra galera que não concorda com aquilo, sabe? Tipo, que não quer ficar vendo análise mostrando, olha só como esse jogo prova que o comunismo é legal. Tava carente de algum outro tipo de conteúdo e vocês foram lá e supriram, né, essa necessidade. Então eu vou pegar isso aí que vocês falaram pra polemizar um pouco, de repente, né? Porque, na minha opinião, assim, observando de fora, pra mim vocês estão bem mais inclinados pra direita. Então é o que eu acho. Sim. E eu gostaria de saber, né, já que vocês falaram, tem coisas de esquerda que também são boas e tal, quais são as opiniões... ou assim, na verdade não vou nem perguntar quais são as opiniões de esquerda que vocês acham legal, vou perguntar quais opiniões de vocês que vocês acham que não se encaixam nas visões de direita. Vou começar com o White. Qual a opinião que tu acha que assim, não, isso aqui eu acredito, eu defendo, mas isso aqui não é uma coisa de direita, por exemplo? De direita. Que eu defendo e eu acho que não é de direita. Por exemplo... Eu vejo quando a gente faz um vídeo específico sobre um jogo e o nosso público é muito mais de direita, certo? Então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, a gente apoia muito, porque o Lion é gay, a gente apoia muito a questão de LGBTs. A gente apoia que não tem que ter nenhum tipo de preconceito e etc. E a gente vê muitos dos nossos inscritos, às vezes, com raiva. Por exemplo, a gente já viu, quando o Lion anunciou que era gay, que tinha um namorado, a galera se desinscrevendo em massa. E aí eu te pergunto, por que a galera fez isso? Concordo. É meio tenso, sabe? Então é uma coisa assim que a gente sofre muito, sabe? Porque como a gente tenta ser sensato naquele momento, o cara que vê a gente fazendo muitos vídeos apoiando pautas de direita... No momento que a gente apoia uma de esquerda, ele vem e esculacha a gente, entendeu? Mas aí eu vou pegar aquele ponto que vocês mesmos trouxeram. Apoiar minorias, né, tipo, mulheres, negros e LGBT, é uma pauta de esquerda? Ou a direita também pode fazer isso? A direita também pode fazer isso. Eu acho que pode. Eu realmente acho que, tipo assim, tem conservadores que, de fato, tem problema São extremistas, né? Sim, tem problema com a comunidade LGBT. Muito simplesmente por uma questão cultural, uma questão de criação, porque acham que ainda acreditam que algum tipo de desvio de conduta ou algo do gênero. Outros pela questão religiosa, né? Usam a Bíblia para justificar essa intolerância que eles têm com a comunidade LGBT. Mas isso não necessariamente é uma opinião de direita. Ou, assim, muitas pessoas dentro da direita, sim, têm esse problema com a comunidade LGBT. Mas tem vários outros, e bom, vocês com certeza também já viram muito isso no canal de vocês, vários outros que não tem problema nenhum. Inclusive, se a gente separar os dois grandes grupos da direita, a gente tem os conservadores e os liberais. Dentro dos conservadores, esse problema é mais recorrente. Mas os liberais, no geral, não tem problema nenhum com a comunidade LGBT. E estão ali no espectro da direita também. Então, esse é o ponto, sabe? Quando eu ouço vocês falando aquilo, eu penso, cara, mas... Provavelmente essas opiniões todas que eles estão dando ali nos vídeos deles estão em algum ponto do espectro da direita. Coisa que eu não vejo tanto do outro lado. Se fosse pra dizer o que a gente tá mais pra liberal de direita. Pra direita, exatamente. A gente tá mais pra aí, porque a gente apoia todas essas ideias, tipo, que são básicas, que todo mundo deveria pensar, sabe? E é por isso que eu tenho o amplo conhecimento que, como você falou, existem pautas de esquerda, existem pautas de direita. Mas pra mim, eu acho que a galera classificar uma pauta de um lado ou de outro, pra mim é uma ideia burra, que infelizmente não vai mudar porque já tá sistematizado na galera, mas eu acho isso burro e eu não aceito isso pra mim mesmo, porque, porra, por que o conservador não pode ir lá, mesmo ele sendo conservador, mesmo ele sendo um puta religioso, por que ele não pode simplesmente ir lá e aceitar uma coisa, por exemplo, com a galera do LGBT? Por que ele não pode simplesmente respeitar, não pelo fato da religião, mas pelo fato de ser um ser humano, tá ligado? Por que o cara não pode ir lá e respeitar, sei lá, a questão de, sei lá, vamos falar de outra pauta que não é de questão de LGBT, sei lá, causa trabalhista, o treco do sindicato, tá ligado? Por que o cara, mesmo ele tendo um ponto de vista diferente de um outro aspecto político, ele não pode ir lá e, sei lá, achar interessante a ideia? Acho que esse é o problema. A galera transformou tudo em equipe de futebol.
Hoje em dia você tem que se considerar. A galera vira e fala, você é de qual lado? Você é esquerda ou direita? Você tem que tomar um lado. Ou você é bolsominion, ou você é comunistazinho. Tipo, isso, eu não concordo nunca com isso, porque é você simplificar, é você problematizar um sistema tão grande, tantas pautas, tantas coisas que a gente pode pensar e diferenciar e criar em questão de soluções, e simplesmente colocar isso num aspecto A e B. Sendo que, como você falou, tipo, o cara de direita liberal, ele se encaixa muito bem, por exemplo, com a gente da central. Por quê? Porque mesmo a gente apoiando algumas pautas da esquerda, isso se encaixa na direita. E aí, por que o cara da direita também não pode falar daquela outra pauta da esquerda?